Olá, meu nome é Júlia, eu sou aluna do curso de ADS do N1 e eu vou apresentar a minha sprint 3 sobre a API do projeto WebServe. Eu resolvi fazer uma API para os cemitérios, porque eu já trabalhei nos cemitérios municipais aqui de Guarulhos e eu vi uma necessidade muito grande quanto à comunicação que a administração tem com o munícipe, na parte de cadastramento de sepultura, dos responsáveis, de prazo para exumação e principalmente a notificação para os familiares quando chega o prazo para que seja feita a exumação ou a renovação. Hoje em dia tudo isso é feito por carta, são impressas centenas de cartas por mês e é enviado pelo correio. E aí tem toda a morosidade da impressão, da postagem, do envio, muitas vezes o não recebimento, e é onde acarreta vários transtornos, que a família, quando chega para providenciar a exumação, o prazo já passou, não recebeu a carta por algum motivo, e aí causam vários constrangimentos, né? Então, o problema identificado foi esse, né? A dificuldade do gerenciamento das informações do cemitério, principalmente no controle de responsáveis, sepulturas e notificações importantes, que são os prazos, né? O vencimento de exumação e renovação, que é tudo feito manualmente. A apresentação do cliente e o público-alvo, né? Que o público-alvo do sistema são os administradores, né? A administração do cemitério, que eles precisam organizar de forma prática e centralizada as informações do usuário e dos responsáveis por jazigo e sepultura e enviar as notificações corretas. As principais dificuldades que a gente encontra hoje, né? É um controle ineficiente desses cadastros, desses responsáveis, dos cadastros da sepultura, das notificações, o risco de erro manual, né? Que esse cadastro ele é feito manualmente, e o problema na comunicação, que é o que eu disse anteriormente, né? É o envio da comunicação para que eles compareçam ao cemitério, que é uma forma ainda arcaica e com muito erro. Os principais requisitos do projeto foram criar e gerenciar usuários com uma autenticação segura, né? Então, assim, tem o projeto, tem a API que foi feita, então, criar os usuários, quem vai poder entrar, quem vai ser responsável por esse cadastro, né? E gerenciar esse usuário, o que ele vai poder fazer dentro desse cadastro, ele vai poder excluir, não vai, e com uma autenticação segura também. Registrar as informações das sepulturas. Então, existem as sepulturas, e aí a gente tem que registrar essas informações. Quem é que está sepultado, qual que é o prazo para exumação, qual foi algum outro problema que aconteceu, qual que é a notificação que a gente tem que enviar. Então, assim, todas as informações pertinentes daquela sepultura tem que ter um registro. Cadastrar o responsável e vincular ele à sepultura. Então, cadastrar aquele responsável pelo sepultamento ou pela renovação da gaveta, o que quer que seja, né? E vincular ele àquela sepultura. Então, tem o responsável X e ele é vinculado à sepultura Y. Então, quando aquela sepultura vencer, determinado prazo, é enviada a notificação para esse responsável para que ele compareça ao cemitério. E enviar a notificação, foi o que eu falei, né? Automática ao responsável. Então, tem uma notificação pré-definida, com o prazo também pré-definido, e quando der aquele tempo, já é enviada a notificação pro responsável para que ele compareça no cemitério para fazer a exumação ou a renovação que seja. Essa é a estrutura do banco de dados. Essa é a estrutura do banco de dados do usuário. A estrutura do banco de dados da sepultura. A estrutura do banco de dados do responsável. E o banco de dados da notificação. Agora é o teste da API no Insônia. Aqui eu fiz o usuário, criar o usuário no método post. Aqui tem a URL do localhost direito onde está, onde foi salvo, o código JSON e a resposta aqui do banco de dados. O login, com a rota também no método post. Aqui o código, resposta do banco de dados também. A parte do responsável, criar responsável, método post, a rota dele também, JSON e resultado do banco de dados. Sepulturas. Aqui, criar a sepultura, também no método post. Aqui a rota dele no localhost, o código e a resposta aqui do lado do banco de dados. Buscar a sepultura no método get, aqui a rota do localhost e aqui a resposta do banco de dados. Não tem a parte do body, porque quando é o método get, não tem, né? Essa parte aqui do JSON. JSON. Aqui a notificação, a parte das notificações. No método post, aqui está a rota dele também, no localhost. O JSON, o código JSON, e aqui a resposta do banco de dados como notificação enviada. E essa é a conclusão do meu projeto. O resultado esperado ele foi alcançado, né? Foi feita a integração entre o banco de dados e a API e ela funciona de forma confiável. Eu consegui realizar todas as operações essenciais, como a criação, consulta e envio de notificação, garantindo que o sistema fosse funcional. E ele pode futuramente evoluir com outras funcionalidades também, como interface gráfica e automação de envios. Foi uma API que foi muito interessante ser feita. É um projeto que, se fosse aplicado, realmente é um projeto que seria de muita valia no serviço funerário, né? Nos cemitérios. E essa foi a minha apresentação. Obrigada pela oportunidade. Boa noite.